Muita coisa aconteceu em Buenos Aires nos primeiros 100 anos, como o primeiro Congresso Feminino Mundial, que convocou as mulheres mais importantes da época. Os países latino-americanos mandaram uma grande delegação e vieram Madame Curie, Maria Montessori, discutiram temas relevantes e atuais como aborto, escravas brancas, direitos trabalhistas da mulher, direitos políticos e civis. Mas ainda passaria muito tempo até que as mulheres pudessem votar na América Latina. Por exemplo, na Argentina, só votaram em 1947 através de Evita. No México, só em 1952. Na Colômbia, em 1959. E no Paraguai, em 1961. Apesar disso, as mulheres tiveram um papel protagonista, decisivo ao longo da história. Creio que foram protagonistas, mas de modo pouco visível. A pergunta seria, a partir de quando as mulheres se tornariam visíveis na história da América Latina? Unidos pela História. As Damas. Mulheres. Participaram de todas as lutas, travaram todas as batalhas e ganharam seu espaço por direito próprio. Marcaram presença e, com essa presença, mudaram o rumo dos acontecimentos. Na América Latina, as mulheres têm sido protagonistas da história, como as Mães da Praça de Maio na Argentina. Na madrugada de 24 de março de 1976, as Forças Armadas argentinas tomaram poder. Seu governo foi então chamado de reorganização. Foi uma ditadura que matou mais de 30 mil pessoas e comprometeu a produção do país. Em uma prática perversa e sem precedentes, as pessoas simplesmente desapareciam. Eram opositores, sindicalistas, universitários, jornalistas e também estudantes, jovens apolíticos, operários, judeus, homossexuais. E filhos. As pessoas que vieram a desaparecer tinham mães que começaram a procurá-los. A paciência e o valor com que as mães da Praça de Maio saíam com seus lenços brancos para exigir a aparição com vida de seus filhos e de seus netos, a paciência com que tanta gente superava o medo para se unir ao vizinho ou às poucas pessoas de confiança do sindicato ou do bairro, muitas vezes só para dizer que tinham medo. Mas só isso já era um desafio a uma ditadura que precisava de silêncio, como todos nós precisamos de ar. A organização de avós da Praça de Maio nasce como uma necessidade, uma consequência e uma boa ideia de juntarmos as mulheres, principalmente, que procurávamos as mesmas coisas com a mesma dor. Somos mães, avós, porque temos nossos filhos e filhas desaparecidos, além de nossos netos, a maioria nascida nos centros clandestinos de detenção. Em 30 de abril de 1977, um grupo de 14 mulheres se reuniu na Praça de Maio e marchou com um lenço branco na cabeça, exigindo a volta dos filhos com vida, pedindo explicações aos militares. Pouco depois, alguns jovens aderiram à marcha das quintas-feiras, pedindo a volta de seus irmãos. A busca primeiro foi solitária. Quando tivemos de esperar a volta de uma filha ou de um filho, ou receber um telefonema ou uma visita, a primeira coisa que fizemos foi sozinhas, com medo, com dor, angústia e desconhecimento. Enfrentar isso de sair para procurar o filho que não voltava, um filho se procura sempre, em qualquer idade. E nessa solidão que sentíamos, fomos nos encontrando nos mesmos lugares com outras senhoras que tinham a mesma angústia. Nos olhávamos com desconfiança, mas depois víamos que tínhamos alguma coisa em comum. Apesar dos riscos, apesar do medo, as mães continuaram reclamando pela aparição de seus filhos com vida. Para os militares e a imprensa, eram as loucas da Praça de Maio. Na última ditadura, essas mães lançaram o tema dos direitos humanos na Argentina e deram a isso uma nova dimensão ética. Houve também uma intenção, que foi a de que
os homens não viessem, porque os militares, as forças armadas, eram machistas. Então, o perigoso para eles era o homem. O homem seria sequestrado. Se nossos esposos viessem, eles desapareceriam. Mas nós? Não, porque nos chamavam de loucas. O título que nos deram era: deixa essas loucas aí, elas vão acabar se cansando e voltando para casa para chorar, e aí vão ficar para sempre. Por isso, às vezes, eu costumo dizer com ironia que, se eles soubessem que tipo de mãe pensavam que éramos, porque uma mãe não esquece e não deixa de fazer o que deve mesmo com medo ou sem saúde. Se eles soubessem, teriam nos sequestrado também. Desde aquela época até hoje, as mães continuam a se reunir aqui. E junto com as avós da Praça de Maio, lutam para resgatar mais de 500 bebês sequestrados pela ditadura, como presos de guerra. Enquanto na Argentina as mães da praça desafiavam a ditadura militar, em outros países da América Latina as mulheres se reuniam para pedir por seus filhos e seus maridos. No Chile de Pinochet, em 1975, formou-se a Associação de Detidos e Desaparecidos. O grupo de ajuda mútua apareceu na Guatemala em 1979. Também em 79, no início da Guerra Civil que assolaria El Salvador, se formou a Comães, uma organização de operárias e camponesas unidas para reclamar seus filhos e maridos, assassinados ou desaparecidos. Em toda parte, as mulheres obedeciam ao mandato implícito de conservar a memória e entregar o legado. Quando Augusto Pinochet tomou o poder no Chile, em 1973, as mulheres começaram a pôr mãos à obra. Tapeçarias feitas com cabelos, lã, couro e fios de cobre contavam fragmentos de história, cenas de violência, pessoas que a ditadura chilena havia convertido em desaparecidos. John Lennon dizia que a mulher é a escrava do escravo. A mim parece que a mulher, por sua própria condição de escrava do escravo, tem um caráter e uma tendência à luta maior do que a do homem, porque tem, digamos, de se liberar de dois jugos, o jugo social e o jugo familiar. Escravas de escravos, ao longo dos séculos, as mulheres latino-americanas lutaram para contar sua história e para denunciar sua condição. Mulheres lutadoras. Sor Juana Inês de la Cruz. Prontinho? Obrigado. No início do século XX, pareceu que as mulheres tinham ocupado finalmente um espaço no mundo masculino. Não que antes não ocupassem, mas o faziam com muito trabalho. Ao longo dos séculos, as mulheres utilizaram várias estratégias para vencer sua submissão que as obrigava a ficarem mudas e silenciosas. Foi o caso de Sor Juana Inês de la Cruz, a mexicana que soube defender sua voz e marcou presença no século de ouro espanhol. Aos 3 anos de idade, Sor Juana já sabia ler e era a dama mais querida da vice-rainha, um privilégio de que usufruiu 20 anos. Ela era uma mulher muito valente para sua época, então já desde pequena tinha que afirmar sua personalidade de uma maneira luminosa, não de uma maneira triste ou cavernosa, entende? Ela encontrou nos livros essa necessidade e esse modo de se expor, esse modo de dizer que ninguém lhe diria nada se soubesse mais do que todos. Eu creio que Sor Juana continua importante exatamente porque quebrou modelos. Faz parte das mulheres que quebraram os padrões de sua época e isso as torna extraordinárias. Com o aval da vice-rainha, Sor Juana floresceu e se tornou versada em artes, mas em 1688, os vice-reis foram substituídos e ela se retirou ao convento das Carmelitas Descalças, onde levou uma vida monástica, de penitência até morrer. Bom, eu creio que nessa época, para uma mulher, a única escapatória era estar dentro de uma prisão, quase estar isolada do mundo, para poder se dedicar e levar a vida como ela queria.
Ela buscou um refúgio onde, ao mesmo tempo, ela pudesse ter paz, pudesse ter tempo para ler. Por isso, eu não acredito que, no princípio, ela tenha vivido aquilo como algo ruim. Ao contrário, ela viu aquilo como uma maneira, sabe, de se dedicar e de fazer o que bem entendesse. Obrigada a se dedicar à vida religiosa, Sor Juana morreu em 17 de abril de 1695. Depois de adoecer na epidemia de febre tifoide que assolou o convento. Foi enterrada em uma fossa comum devolvida à invisibilidade e ao silêncio. Mulheres que lutaram contra as limitações impostas por sua condição feminina. Para a escritora Vitória Ocampo, 200 anos depois, a luta era a mesma. Nascida no fim do século XIX, Vitória Ocampo foi escritora e uma editora brilhante. E também uma pioneira da luta feminista. Vitória Ocampo foi uma aristocrata argentina que teve grande vocação para a cultura. E ela atuou nisso como mecenas. E, além disso, fundou a revista Sur, que teve muita importância. Eu creio que Vitória Ocampo é uma pessoa interessantíssima por seu trabalho de difusão na revista e também por sua vida. Teve uma vida interessante, acidentada, cheia de reviravoltas e em meio a problemas ela sempre afirmou sua vocação como agitadora cultural, como diretora da revista, e temos que ser todos gratos com essa grande mulher. O projeto editorial, começado com a revista Sur, continuou com a publicação grandes obras de grandes autores, como Jorge Luis Borges, Juan Carlos Onetti, Vladimir Nabokov, Federico Garcia Lorca e Adolfo Bioy Casares. Neste projeto, Vitória arriscou boa parte de sua fortuna. Aquilo foi muito importante porque foi onde publicaram seus primeiros textos vários escritores que seriam reconhecidos, como Júlio Cortázar, por exemplo. E também porque em suas páginas podiam escrever escritores que estavam proibidos em seus próprios países. Na revista Sur, pela primeira vez, o nome da revista indica que existe essa afirmação de uma identidade geográfico-cultural do continente. Vitória propunha um modelo de mulher culta e ativa, à testa de um projeto intelectual antes patrimônio masculino. Com exceção de A Voz da Mulher, o jornal anarquista de Virginia Bolten, cujo lema era nem Deus, nem patrão, nem marido. Unidos pela história. Celebrar ou comemorar o bicentenário é a possibilidade de nos remeter às grandes batalhas, às figuras que dão identidade a nossos países, com os grandes heróis, com as pessoas que fizeram algo a favor da liberdade para se liberar do jugo colonial, para viver de outra forma, tendo como base a decisão dos povos e o estabelecimento de novas condições. Portanto, o bicentenário é uma coisa importante para nossos países, porque nos remete precisamente ao valor disso tudo. Unidos pela história. Unidos pela história. Com papel maior ou menor, na linha de frente ou nas trincheiras, as mulheres sempre participaram dos movimentos camponeses, sindicais e de direitos humanos. No século XX, a partir dos anos 60, a política vai para as ruas e as mulheres vão lutar junto com os homens. Nos anos 60, nas frequentes mobilizações estudantis, há tantas mulheres quanto homens. Não é por acaso. O número de matrículas femininas nas universidades se equiparou ao dos homens. As mulheres ingressaram na militância política e em organizações armadas e se comprometeram com armas e também com a arte. Sofreram perseguições e exílio.
Penso que o machismo é uma realidade que não pudemos erradicar na América Latina. Isso fica claro, por exemplo, nos modelos de comunicação. Se pode ver na publicidade, pode ser visto nos papéis em que enquadram as mulheres em tarefas do lar, em assuntos que limitam finalmente sua presença social e pública e até mesmo suas decisões no próprio lar. Isso é uma realidade, uma pandemia, não é coisa de um país ou outro, é uma coisa que marca a vida do mundo em que vivemos hoje. A posição das mulheres na América Latina, eu acho que varia muito, que depende principalmente do nível social. Nas camadas mais baixas, eu acho que ainda tem problemas enormes de machismo, de maus tratos, de abuso, eu não sei. Eu acho que ainda temos muito caminho a percorrer, apesar de que conheci algumas mulheres que se tornaram grandes líderes, podemos chamar assim, em sua comunidade, encabeçam organizações incríveis, são chefes de família e fazem um grande trabalho social, um trabalho incrível, mas o fato de que existam implica no fato de haver quem precise delas. Na América Latina, há mulheres que lutam por seus direitos e outras que lutam para conservar a vida, como as de Cidade Juárez. Em Cidade Juárez, na fronteira norte do México, a violência e a impunidade permanecem. A violência contra as mulheres, a mais escondida e disseminada violência, fez dessa cidade seu modelo. Desde 1993, aconteceram centenas de assassinatos na Cidade Juárez. As vítimas são meninas e mulheres na proporção de uma por semana, isso há 17 anos. Essa questão das mortes de Juárez é um fenômeno muito doloroso, bem inexplicável, que causa muita raiva, muita indignação, e o que acontece aí é tão grande que não tem sido possível enfrentar, e isso é o que realmente é aterrador, que alguém possa usufruir de tamanha impunidade, que alguém possa cometer esse tipo de delito, porém, eu creio que sabem perfeitamente quem é, disso não tenho a menor dúvida sobre o que estou falando. Isso acontece em Cidade Juárez, que se chama assim por Benito Juárez, o presidente do México, a quem a República da Colômbia concedeu o título de Benemérito das Américas, por sua defesa das liberdades humanas. Juárez foi o primeiro presidente indígena da América. Outro presidente indígena, Evo Morales, em seu discurso de posse, pediu 1 minuto de silêncio em memória dos antepassados e de todos os que defenderam a dignidade da América. Entre as pessoas mencionadas estava uma mulher, Bartolina Sissa. Assassinatos de Cidade Juárez. Bartolina Sissa. Bartolina Sissa foi a incansável companheira de Julián Apassa, que ficou conhecido como Tupac Katari. Com ele, dividiu uma vida marcada por ideais de liberdade e emancipação de povos nativos, ideais pelos quais deu a vida. Nessa época, quando uma mulher tinha uma função secundária, que uma mulher se punha à frente de um movimento com o marido, que uma mulher empunhava as armas e dirigia um movimento, é um feito contestatório enorme para a época. É o maior exemplo de liberação feminina. Depois de 1 ano de constantes torturas e violações, ela foi condenada a ser exposta, nua e com uma coroa de plumas, na praça principal da cidade de La Paz. Em 5 de setembro de 1782, foi enforcada e esquartejada, e seus membros foram espalhados nos vários lugares onde ela lutou, como meio de amedrontar as comunidades andinas. Desde 1983, no dia de sua morte, se comemora o Dia Internacional da Mulher
indígena. Depois que Evo Morales homenageou Bartolina Sisa, em 24 de maio de 2007, o governo do Equador deu o título de general a Manuela Sáenz. Foi uma espécie de ajuste de contas entre Manuela e a história, que no início do século XX era censurada por sua conduta impura e imoral. Bartolina Sisa. Manuela Sáenz. Espiã a serviço do general San Martín, amante de Simão Bolívar e soldado da Revolução, Manuela Sáenz soube escandalizar a sociedade de Bogotá. Manuela Sáenz foi uma mulher de Quito, filha natural ou legítima, casada com um senhor inglês e depois amante de Bolívar, companheira dele por 8 anos, precisamente nas campanhas do Sul. Eu creio que foi uma mulher que quebrou modelos, como muitas outras, que saiu dos códigos de sua época e que foi capaz de, ser amante de um general como Bolívar, de se vestir como militar. Isso fez com que muitos não a suportassem. A relação entre Bolívar e Manuela era tão forte e apaixonada quanto complicada. Dizem que uma noite, quando estavam no Peru, Manuela achou na cama do libertador uma joia que não era sua. A relação dela foi tão violenta que tiveram de chamar 2 soldados para soltar o libertador. Quando Manuela terminou com ele, Bolívar ficou com o rosto tão arranhado e ferido que inventou uma gripe e ficou 8 dias fechado no quarto. Bolívar levava em conta a opinião de Manuela Sáenz e eu creio que ele não queria tornar isso conhecido. É o que muitos dizem, porque era muito mal visto entre os militares dar precisamente atenção a uma mulher. Era uma sociedade patriarcal, uma sociedade em muitos aspectos que não tolerava a mulher nesses espaços. Esses espaços foram sendo ganhos com muita transgressão e luta. Manuela havia lutado pela independência de nossa região e, anos mais tarde, a luta das mulheres passou a ser a de poder escolher seus governantes. Manuela Sáenz. Voto feminino. Se durante a Primeira Guerra Mundial a mulher substituiu o homem em quase todas as atividades, por que não podia votar e ser eleita? O tema do voto feminino não era novo. Tinha sido proposto no fim do século XVIII pelo revolucionário latino-americano Francisco de Miranda. A mulher trabalhava, criava os filhos, se encarregava das tarefas domésticas, mas só viria a votar em meados do século XX. Os Estados Unidos deram direito de voto às mulheres em 1920, após a Primeira Guerra. Mas na América Latina, apesar do espírito visionário de Miranda, o voto feminino custou a chegar. O primeiro país a outorgar o direito de voto às mulheres foi o Equador, em 1929. Depois, Brasil e Uruguai em 32, Cuba em 34, El Salvador em 39, República Dominicana em 42, Guatemala e Panamá em 45, Argentina e Venezuela em 47, Chile e Costa Rica em 49 e no ano seguinte o Haiti. As bolivianas votaram a partir de 52, as mexicanas de 53. Honduras, Nicarágua e Peru aprovaram o voto feminino em 55, a Colômbia em 59 e, finalmente, o Paraguai em 61. Creio que o voto feminino foi, de uma certa maneira, uma convergência dos esforços das mulheres, de uma conquista das mulheres, de um movimento que houve em muitos lugares e que, digamos, se espalhou pelo mundo. Eu não diria nunca que foi uma concessão dos homens, mas eu diria que dos governos onde a mulher já começava a atuar. Porque as primeiras mulheres, mesmo sem votar, chegaram a exercer alguns cargos públicos e tinham cargos de representação, então era absurdo que as mulheres não pudessem votar. O voto feminino foi uma grande conquista, que acabou colocando a mulher em condições de igualdade cívicas com o homem. E para mim foi uma grande emoção, era o primeiro voto. E além do mais, em Santa Fé, onde eu era delegada de Eva Peron para a organização do movimento feminino.
Por sorte, eu montei 658 unidades básicas femininas e todas as mulheres puderam votar. Há algo mais importante do que o voto feminino. O que chamo de revolução social mais importante da América Latina, nessa região, que é a invasão das ruas pela mulher. Note que, se fizermos um esforço de memória ou se virmos fotografias dos anos 30, com a muito relativa exceção de Buenos Aires, as cidades latino-americanas eram cidades de homens. Não havia uma mulher na rua, exceto as que, por razão de profissão, se chamavam mulheres públicas. A realidade na América Latina ainda trata as mulheres pior do que os tangos. E isso é recíproco. O tango trata a mulher muito mal. São todas prostitutas, menos minha mãe. E a verdade é que houve um avanço e continua havendo, mas ainda estamos longe de chegar a uma verdadeira igualdade de oportunidades entre mulheres e homens. Unidos pela história. Uma coisa nos une: a maneira de enfrentar o mundo. Eu acredito que temos alguma coisa em comum. Eu não sei dizer o que é, uma certa alegria, apesar de haver tons mais andinos, outros mais tristes e outros tons mais caribenhos, ou então mais cariocas, talvez, eu acredito que a América Latina nos une e nos dá uma visão da vida bem mais otimista, positiva, construtiva. Unidos pela história. Unidos pela história. Na antiguidade não era permitido às mulheres participar da política. Para os gregos, como para muitos homens de hoje, o governo era coisa de homens e pretendiam relegar às mulheres uma posição no fogão e nas caçarolas. Mas as gregas se faziam ouvir através de seus maridos ou contratando oradores na eclésia, a Assembleia Popular. Uma mulher que chegou ao poder através do marido, mas que fez ouvir sua própria voz, foi Eva Perón. Esposa do presidente Juan Domingo Perón, acompanhou o marido no governo, realizando uma extensa obra de trabalho social. Desde sua fundação, Eva Perón promoveu o estabelecimento de escolas, asilos de idosos, uma cidade infantil e hospitais. Fervorosa promotora do voto feminino, incentivou a participação das mulheres na vida política. Eva Perón era uma pessoa excepcional. Ela tinha um caráter muito contraditório. Ao mesmo tempo, ela era de perfil revolucionário, de luta. E também, ao mesmo tempo, ela era muito sensível, intuitiva, mais profundamente humana, principalmente para resolver as necessidades dos humildes. O que acontece é que Evita, além dos direitos políticos que deu à mulher, inaugurou uma nova forma de fazer política. Eva Perón foi uma parte importante do governo de Perón. Digamos que foi o grilo falante da história de Pinóquio, o grilo que dizia as coisas no ouvido dele. Ela foi o grilo falante das conquistas sociais. Perón tinha um perfil mais militar, ele era militar, e Evita, em troca, mantinha estreito contato com os setores sindicais. Eva criou laços, aproximou setores sindicais e governo, e a Argentina de outros países do mundo. Em 1947, encabeçou uma viagem internacional que durou 64 dias. De volta a Buenos Aires, em 1947, organiza o Partido Peronista Feminino e propõe o direito de voto para as mulheres, proposta sancionada em setembro. Em 1948, criou a Fundação Eva Perón, que organiza a política assistencial do governo peronista. Uma coisa interessante de Eva Perón é que nunca exerceu cargos públicos, nunca teve cargo no governo de Perón. O que ela fez foi fundar e dirigir o que se chamou de Fundação Eva Perón, uma fundação destinada a
cobrir as necessidades dos setores populares. Em 9 de janeiro de 1950, Evita desmaiou durante um ato político, o primeiro de uma série que teve ao longo do ano. O diagnóstico foi demolidor: câncer de útero em um estado muito avançado. Peço que roguem a Deus para que me devolva a saúde que perdi. Não por mim, mas por Perón. E por vocês. Por meus descamisados. A todos eu deixo um grande abraço, de coração. O corpo embalsamado de Evita foi velado por 12 dias. 1 milhão de pessoas. Formou-se uma grande fila de 3.500 metros. Evidentemente, ela tocou o coração das pessoas. E isso é uma coisa que não se escolhe. Ela tinha uma magia que fez com que ela fosse amada de verdade. Eva Perón conseguiu modificar para sempre o decorativo papel de primeira-dama e foi um exemplo para as outras primeiras-damas da América Latina. Eva Perón foi uma personagem controvertida. Até hoje, mais de 50 anos depois de sua morte, ela tem defensores e detratores. Como Malinche, a jovem mexicana que foi dada como penhor de paz a Cortés, o conquistador, e se tornou sua intérprete e conselheira. Para muitos, foi um gesto necessário de sobrevivência. Para outros, uma traição. Eva Perón. Malinche. Malinche foi por bastante tempo o emblema da traição, por esquecer seu sangue, suas raízes, sua terra. Foi a secretária trilingüe de Cortés. Falava a língua do Golfo, falava náhuatl e o espanhol. Eu creio que não podemos falar de uma relação amorosa entre Cortés e a Malinche. Creio que deve ter havido um certo fascínio de um pelo outro. Ela, a parte o fato de que era uma mulher bonita, era extremamente inteligente. E creio que essa deve ter sido uma relação muito, como dizer, benéfica para ambos. Para Cortés, ela era quase imprescindível, ela era a língua, como a chamavam. Isto porque ela era a sua possibilidade de dialogar e negociar. E, por outro lado, para ela, ele era o senhor que vinha representando Quetzalcóatl, para vê-la que lhe pede ajuda e a torna imprescindível. Malinali tardou em responder a Cortés. Primeiro juntou todas as palavras que havia reunido em seus momentos de dor e de desespero. Estava cansada, extremamente cansada de Cortés e suas estratégias. Estava cansada de tolerá-lo e obedecê-lo, mas principalmente estava cansada de ser seu reflexo. Sem Malinche e sem essa sua colaboração, digamos como intérprete que ela foi de Cortés, não se pode entender a conquista do México. Mas, por outro lado, Malinche, com Cortés, procria uma descendência. E essa é a descendência mexicana. E por isso o México é filho direto de Malinche. Para Malinche, língua e sangue foram inseparáveis. Para Gabriela Mistral, não é o sangue que une, mas a língua, ainda mais do que o amor. Em 1938, as mulheres votaram pela primeira vez no Uruguai. E em Montevidéu se reuniram 3 poetisas do Sul. Com a chilena Gabriela Mistral, a argentina Alfonsina Storni e a uruguaia Juana de Ibarburu, honrou-se a melhor poesia feminina da época. Estas poetisas foram precursoras e marcaram o caminho da poesia lírica latino-americana dos anos seguintes. Representaram em seus versos a voz de outras mulheres e, como disse Gabriela Mistral, recuperaram a língua universal da qual as mulheres foram excluídas por séculos. Em 1945, quando o mundo contemplava com horror os fatos dos últimos anos, a poetisa chilena Gabriela Mistral recebeu o Nobel de Literatura. Foi a primeira mulher latino-americana a recebê-lo e, por muitos anos, foi a única. Até 1992,
quando a guatemalteca Rigoberta Menchú recebeu o Nobel da Paz. Unidos pela história. Nós, latino-americanos, estamos unidos pela história, por nosso passado pré-colombiano, nosso passado colonial, nosso passado de independência, quando todos coincidimos a certa altura e criamos nossas nações. Porque todos partimos, digamos, do mesmo ponto para criar repúblicas democráticas e de cidadãos que ainda tentamos aperfeiçoar, tentamos o melhor possível. Unidos pela história. Unidos pela história. Até os anos 70, na maioria dos países latino-americanos, as mulheres eram obrigadas a usar o nome dos maridos. Os filhos herdavam o nome do pai e o da mãe se perdia. Ela desempenhava o papel de mãe, mas não podia transmitir seu nome e nem exercer o poder pátrio. No Chile, onde 345 mil mulheres são indígenas, o governo de Michelle Bachelet apresentou em 2009 um projeto de lei que reconhece o direito dos meninos de ficar com o nome indígena da mãe antes do nome não indígena do pai. Michelle Bachelet tem um currículo político marcado por sua luta contra a ditadura de Pinochet e por seu histórico familiar. Seu pai, o general Alberto Bachelet, foi detido pela junta militar que derrubou Salvador Allende em 11 de setembro de 1973 e morreu na prisão. Michelle viveu na clandestinidade, foi detida e partiu para o exílio assim que libertada. Voltou ao Chile em 1979, graduou-se médica cirurgia infantil e se juntou a vários grupos de oposição à ditadura. Em 2006, tornou-se a primeira mulher presidente do Chile. A história que custou a vida do pai dela, a história que marca a família e o círculo próximo de Michelle Bachelet contra a ditadura, faz com que, quando ela chega ao poder, essa parte luminosa da história, essa carga reivindicativa de quem foi vítima da ditadura, mas que chega ao poder e pode, através do poder, fazer algo a respeito, é algo muito valioso para efeitos da história da América Latina e para o Chile. No dia em que assumiu a presidência, Bachelet disse que metade de seu ministério seria de homens e metade de mulheres, para que formassem pares de dança. Eu acho que há uma grande diferença entre liderança política masculina e feminina. Eu sinto que nós, mulheres, somos mais apaixonadas, mais extrovertidas em nossas paixões, digamos assim. Somos mais emotivas e também somos muito mais sensíveis. Como Michelle Bachelet no Chile, a argentina Cristina Kirchner tem uma longa trajetória política que começou quando era estudante. Em outubro de 2007, foi eleita presidente com 45% dos votos. O pior que uma mulher pode fazer quando está no poder é se masculinizar. Eu vejo que muitas vezes as mulheres têm que lutar contra esse caráter da sociedade que exige das mulheres condutas que são de homens. E creio que a mulher deve se manter em sua posição feminina, que me parece muitas vezes é muito mais forte do que a dos homens. Em 1990, na Nicarágua, Violeta Barrios de Chamorro foi a primeira mulher a chegar à presidência de seu país. Até então, as mulheres que chegaram à presidência não o tinham feito pelo voto popular. Lídia Gayler Terrada assumiu a presidência da Bolívia no fim de 79, porque era presidente da Câmara dos Deputados. Maria Estela Martínez de Perón, então vice-presidente da Argentina, sucedeu ao general Perón, seu marido, quando ele morreu em 1974. Eu diria que, no final de tudo, essa espécie de surpresa diz muito sobre o quanto ainda falta nessa matéria e enquanto culturalmente não resolvermos o assunto de que nos surpreende que uma mulher ocupe um espaço de representação popular ou de direção, isso vai significar que ainda temos um longo caminho a percorrer. Na América Latina, entre o direito de voto à mulher e uma mulher ser presidente, passaram-se 64 anos.
Hoje já não surpreende que uma mulher governe um país latino-americano. No entanto, em um continente de 20 países, estamos muito longe da equiparação. Portanto, há muito menos mulheres presidentes do que homens, ou como diria Michelle Bachelet, estamos muito longe de fazer pares para dançar. Os governantes devem saber interpretar seus países, feitos de uma mistura de raças, de histórias, de religião e de tradições. Essa mistura criou Frida Kahlo, a mexicana que no século XX se destacou dentre seus contemporâneos e se tornou uma artista única. Mulheres presidentes da América Latina. Frida Kahlo, ela é grandiosa, é incrível. Ela conseguiu fazer uma releitura da arte romântica, da arte religiosa e tornar isso arte moderna, contemporânea, o estilo dela, único. Suas cores, seu caráter mexicano, indígena, isso tudo com certeza está presente em suas obras. O sofrimento, a dor, as alegrias, Diego Rivera. Frida Kahlo sempre é um impacto para a percepção. Museu Frida Kahlo. A vida e a obra de Frida Kahlo foram marcadas por 2 fatos determinantes: um acidente de trânsito de que nunca se recuperou e sua relação passional com Diego Rivera, o pintor mais famoso da época. A dor e a paixão foram as ferramentas que Frida usou para quebrar os cânones e estruturas de seu tempo no casamento, na arte e na política. Em certa ocasião, Frida declarou: "Sofri 2 grandes acidentes na vida. Um, do ônibus que me derrubou, e o outro acidente foi Diego." Frida conheceu Diego quando ele estava pintando a criação no Anfiteatro Bolívar. Frida estava estudando na escola preparatória porque antes tinha estudado na escola normal. Ela era uma garota muito astuciosa e ia com amigas ver como o Diego pintava. Iam infernizar a vida dele, chamá-lo de barrigão e, como o Diego gostava muito de namorar, se tivesse uma modelo, ótimo, senão aquilo era um prato cheio, não é? A relação entre Diego e Frida era uma relação realmente de cultura. Frida se apaixonou pelo grande pintor Diego Rivera, que estava pintando naquele momento na preparatória, na escola preparatória, foi onde ele pintou seu primeiro mural. E Frida era uma estudante da preparatória e ia vê-lo pintar. E depois que sofreu o acidente, ela decidiu ser pintora, porque até então era simplesmente uma estudante, e procurou Diego Rivera e se apaixonou pelo artista, o grande artista que Diego Rivera era, e pelo político. Frida Kahlo, no México, conhecida como Vitória Ocampo na Argentina, impôs outra perspectiva e enfatizou outros valores. Para Frida, seu tema são os desencontros com Rivera, suas dores, seus abortos. Ela plasma tudo em seus quadros. Frida é uma concatenação das emoções extremas de dor, paixão e de morte, que, afinal, são muito femininas, são um arquétipo feminino, de certo modo. Picasso se confessou incapaz de pintar um rosto como Frida. Diego Rivera assumiu que ela pintava melhor do que ele, e o surrealista André Breton disse que sua pintura era um laço de seda ao redor de uma bomba. Frida era tão nacional que por isso pôde ser tão universal como é hoje. Na ciência, na arte e na política, essas mulheres foram além dos limites impostos a elas. Foram contestatórias, foram pioneiras e foram valentes, e um exemplo para as mulheres que vieram depois. Deixaram um mundo muito melhor do que o que encontraram. Unidos pela história. Na América Latina, as mulheres têm sido protagonistas da história. São mulheres como as mães que enfrentaram as ditaduras na Argentina e no Chile para reclamar por seus filhos, como as que enfrentaram a sociedade para romper os limites impostos a elas, como Sor Juana Inés de la Cruz. São mulheres que perderam a vida como as vítimas de Cidade Juárez,
Mulheres apaixonadas que lutaram junto a seus companheiros, como Manuela Sáenz ou Bartolina Sissa. Mulheres que quiseram participar das decisões e defenderam seu direito de votar. Mulheres amadas e às vezes odiadas ou acusadas de traição, como Malinte, que no entanto nos tornou irmãos de sangue e de língua. Uma língua que se encarnou em 3 poetisas no Sul e nos discursos das presidentes, que ainda são poucas. E também mulheres únicas, porque romperam modelos, como Frida Kahlo na arte e todas, em todos os ramos da ciência, da política e da cultura. Mulheres que se animaram a protagonizar suas vidas, pioneiras que inspiraram e marcaram o caminho para quem veio depois. Unidos pela história. Creio que nesses 200 anos a mulher teve um papel de protagonista na América Latina, até chegando a mudar o curso da história. Sim, e com os anos, depois de muita luta, acabaram reconhecendo seus direitos, direitos políticos, direitos civis e depois até os direitos trabalhistas. Apesar de que no mesmo cargo, mesmo com maior qualificação, as mulheres ganham menos do que os homens. Sim, isso acontece em toda a América Latina, não é? Mas há evidentemente um longo caminho a percorrer até que reconheçam todos os direitos da mulher. Nos últimos 200 anos, as mulheres da América Latina tiveram de conquistar seu lugar, apesar da nossa história indicar que elas foram tão protagonistas quanto os homens. Em cada um de nossos países, os homens e mulheres do continente estão inexoravelmente unidos pela história.